senhor terminou, um pouco antes de terminar, fez uma pergunta, que é mais ou menos o que está na cabeça de todo mundo. A quem serve isso? E o que está por detrás dessa manobra gigantesca, que inclusive está a ONU por detrás? Vieram representantes da OMS aqui para Pernambuco, inclusive, fizeram todo um show em torno disso, etc. Então as perguntas que eu recebi aqui giram em torno disso. Esse interesse por detrás da defesa da tese de que o Zika está totalmente relacionado com a microcefalia, que portanto é necessário, e que isso atrapalha a gestação, etc, etc, por isso é necessário discutir um aborto para esses casos. Uma pergunta é se há um interesse eugênico por detrás, um interesse de eugenia. Uma outra pergunta, se as vacinações no Nordeste do Brasil não são uma espécie de laboratório, forma de laboratoriar as vidas humanas. E uma outra pergunta ainda, se a população do Nordeste está servindo de cobaia para a indústria farmacêutica ou algo semelhante. Então, queria pedir, se possível, se a doutora Elizabeth podia falar um pouco sobre a questão da eugenia e esse laboratório humano, se o doutor Paulo Leão pudesse falar uma palavra sobre o papel da ONU nisso tudo. Eu poderia falar um pouquinho sobre outros assuntos também, rapidamente. Só o seguinte, a ONU já há algum tempo tem claramente uma agenda, eu diria, não sei se o conteúdo da palavra ética é correta, mas uma agenda ideológica, digamos assim, que vem sendo denunciada por um eminente professor, Michel Scoyans. Eu acho que alguns senhores talvez o conheçam, professor emérito pela Universidade de Louvaina, membro honorário, membro efetivo do Pontifício Conselho da Família, com múltiplos livros escritos, e que ele denuncia essa estratégia da ONU no sentido de, vamos dizer assim, tentar impor para a humanidade uma certa agenda moral que é contrária ao conceito que temos de família, o conceito bíblico, né, de família, o conceito tradicionalmente adotado por família nas Américas, né, um conceito que entendemos que é o que nos é dado e que será eternamente o conceito de família, porque advindo do próprio Deus, não mudará. Podem os homens fazer um malabarismo que bem entenderem, que permanecerá. Mas quer mudar esse conceito de família, quer mudar o conceito das relações entre pessoas e também, contrariamente a toda a evidência científica, é facilitadora do assassinato intrauterino. Porque é pequeno, porque não é visível, pode ser morto por interesses os mais variados. Esse eu acho que o papel da ONU nesse sentido. Eu depois, então, passo a palavra a Elizabeth. Laboratório Eugenia e laboratório humano. O aspecto eugênico está dentro da proposta, desde o Darwin, que disse que os melhores cavalos eram os ingleses, porque os piores não se reproduziam, etc. Então, a proposta de eugenia existe, e tem um livro muito claro que fala de Black, a guerra contra os fracos, de tudo aquilo que começou a ser feito nos Estados Unidos, antes, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que a proposta é mais ampla, diria assim, do que a eugenia. É realmente o controle de natalidade, né, dentro dessa proposta, onde nem passa como objetivo só eliminar aqueles que tenham alguma deficiência. Existe um artigo que saiu há um ano e meio atrás,
com a proposta de que as crianças nascidas, inclusive, deveriam ser eliminadas, porque os pais têm que ter o direito de resolver se querem aquela criança mesmo depois de nascida, né? Então, assim, para esses que defendem um controle de natalidade, o aspecto de eugenia já é pequeno, já está resolvido, não deve nascer quem tem uma deficiência. Então, como uma proposta mais ampla, eu acho que para quem quer o controle de natalidade, mesmo com a bandeira de direito da mulher, está realmente o controle de natalidade através da liberação do aborto, né? Nós temos pessoas que controlaram os grandes serviços nos Estados Unidos de população e que dizem: eu consegui reduzir tanto da população, mas se vocês me liberarem o aborto, eu consigo reduzir 5 vezes mais. Então, acho que a eugenia não tem dúvida, porque comove. Esses nenês com microcefalia, eles se apresentam, assim, às vezes mais feios, menos feios, inclusive como aqueles de anencefalia, que são coisas diferentes. Então, se usa disso para comoção e assim, tirando a sensibilidade da população, para que vai levando aos poucos, na técnica, como o Scoians fala, de salame, de parte a parte, chegando à liberação do aborto. Agora, eu queria aproveitar aqui para falar uma coisa que acho que eu não fui clara. Pela conjunção de fatores, nós também não podemos afirmar que o Zika vírus não tem atração pelo sistema nervoso. Parece que tem. Mas por que agora? Essa é outra questão. Quer dizer, será que a vacina sensibilizou? Será que o vírus agora pode ter sofrido alguma adaptação? Então, nós não podemos afirmar que o Zika vírus, também não podemos afirmar que ele provoca microcefalia, mas também não podemos negar, cientificamente ainda não. Isso que eu queria deixar claro. Mas que tem que ser explorado todos os outros fatores, isso é certeza. Esqueci de novo qual é a outra pergunta. A questão do laboratório humano. Pois é. Seria tão bom se a gente provasse isso, a gente ia fazer uma verdadeira revolução sem armas, né? Eu não tenho... Dá para fazer a pergunta. Eu não tenho ainda a comprovação científica disso. Nós não podemos e não temos elementos para afirmar com certeza uma resposta nesse sentido. Porém, acredito que possam ser feitas algumas afirmações. A primeira delas é que, em relação à vacinação contra sarampo no Nordeste, foi maciça, em novembro, dezembro de 2014. Eu não estou dizendo que não tenha havido, estou dizendo que eu não consegui ver em nenhum dos documentos oficiais, seja a nível estadual, seja a nível federal, anunciando-se a cautela necessária em relação às mulheres em idade fértil e que aguardassem 3 meses, segundo o fabricante da vacina, antes da gravidez, ou pelo menos 1 mês, segundo o CDC e outras entidades que falam não em 3 meses, mas em 1 mês. O fabricante, na página oficial, 3 meses. Teria havido algum teste nesse sentido? Eu não sei. No mínimo, uma negligência radical, temerária. Mais uma palavra só. A outra vacina, chamada DTPA, em relação à qual nós temos poucas informações, a não ser que em novembro de 2014, esta vacina foi incluída no calendário oficial brasileiro de vacinação.
para mulheres grávidas a partir do 3º trimestre. Esta recomendação para vacinação de mulheres grávidas a partir do 3º trimestre não tem respaldo no FDA norte-americano. A página oficial da vacina D pequeno, T grande, P pequeno, A pequeno, que é difteria, tétano e coqueluche, está classificada para mulheres grávidas como categoria B. Significa que foram feitos testes com animais em relação a não causar dano ao feto, mas não foram feitos testes com seres humanos. Significa, em outras palavras, me parece óbvio, data máxima vênia, não sei se eu posso afirmar isso, mas me parece óbvio, que como os testes são sequenciais com grupos de 10, de 100, de 1000 pessoas, um grupo de 10 pessoas não é um grupo difícil de se fazer, mas se não chegou-se a fazer, a impressão que se tem é que foi feito e deu problema. Então eles pararam nos animais. Porém, essa vacina, cujo fabricante consta lá nos Estados Unidos, categoria B de risco, que não deve ser dada indiscriminadamente, foi aplicada indiscriminadamente no Nordeste brasileiro. Já o havia sido feito também na Inglaterra e no País de Gales em 2012 e 2013. E depois da experiência brasileira, na Austrália. Porém, tanto na Inglaterra como no País de Gales e na Austrália, essa vacina DTP é da tradição desses países. É aplicada lá há mais de meio século. Diferentemente da DTP no Brasil, que coqueluche no Brasil é algo que não é tão frequente quanto nos países frios. Aqui no Brasil foi inserida lá para 2000 e pouco. Não há tradição da aplicação dessa vacina no Brasil. Qual a reação dessa vacina e dessa bactéria pertussis, que é da coqueluche, no corpo da mulher e nas consequências para o feto? Isso tem que ser visto. Então, essa pergunta de ser cobaia, que eu saiba, que seja do meu conhecimento, foi o primeiro país tropical em que esta vacina foi aplicada em mulheres grávidas, DTPA. Foi aplicada também na Colômbia, em alguns poucos municípios de altitude mais elevada, acima de 2.200 metros. Diferentemente da situação brasileira. Então, eu acho que há elemento sim para poder se afirmar que possivelmente nós fomos utilizados para uma forma de experimentação. Não estou dizendo que foi, eu estou dizendo que parece haver elementos para isso. Coincidentemente, em novembro de 2015, quando já havia estourado o problema aqui no Brasil, o CDC tentou, nos Estados Unidos, junto ao FDA, Food and Drug Administration, um fast track, um caminho rápido para superar a restrição de risco B dessa vacina. E houve a oposição desse National Vaccine Information Center, que disse que, e relatou todos os efeitos adversos dessa vacina, repito, muitos dos quais, ou vários dos quais, estão sendo verificados nos casos de microcefalia aqui no Brasil. Gostaria só de comentar uma coisa, que DTP, que ele está falando, é proibido para adulto. O DTP atenuado com azinho pequeno é que pode ser dado em adulto. E existe uma comunicação, um boletim, quando foi oficializado pelo governo em 2014, que é muito mais caro a atenuada, muito mais caro de ser produzida. Tem um boletim que diz assim, um informe do governo que diz assim: nós vamos aplicar em todas as grávidas para proteger os recém-nascidos, porque a tosse comprida é mais grave enquanto menor a criança.
porque nós conseguimos que o Butantan, junto com o Glaxo, vai conseguir fabricar no Brasil, e tem tanto de dinheiro para isso, e vai ser fabricado no Brasil. Como é muito mais caro e a situação do Brasil está muito grave e tem sido cortado tanta coisa, e eu estou sabendo que está em falta vacina em todo lugar, começou a me incomodar muito isso. Estão aplicando o DTP-A, se está faltando até remédio para diabético e etc. Eu telefonei para o Butantan, perguntei, escute, como está a fabricação do DTP-A? Nós não fabricamos DTP-A. Vocês nunca fabricaram? Não. Então, isso que está sendo distribuído, não sei. Então, nunca foi fabricado aquilo que o Ministério de Saúde foi dito que ia ser fabricado por Butantan. Eu gostaria de compartilhar aqui um pouco com a senhora e com os senhores, além do que eu já falei, uma certa angústia que eu tenho com relação a esse assunto. Essa vacina DTP, que é difteria, tétano, P de pertussis, que é a bactéria da coqueluche, é talvez a mais polêmica de todas as vacinas ainda existentes em aplicação no mundo. Ela tem uma sequência, inclusive nos Estados Unidos, de ações judiciais multimilionárias. Segundo o informe desse National Center of Vaccine Information, esse National Center of Vaccine Information é uma espécie, vamos dizer assim, de voz do consumidor, não tem fins lucrativos, junto ao FDA. Ela é ouvida pelo FDA como uma espécie de voz do consumidor. Relata que por detrás do sistema hoje existente nos Estados Unidos, implantado na década de 80, que é um sistema de limitação das indenizações dos cidadãos contra as grandes empresas farmacêuticas, que foi estabelecida em meados da década de 80, por detrás desse estabelecimento estão as multimilionárias indenizações por efeitos danosos causados pela DTP, basicamente. A DTP é a forma mais antiga dessa chamada DTP-A. Esse A é o vírus acelular. Não entra a bactéria viva, que antes entrava, atenuada. Esse A é parte da bactéria, mas o que dizem que mesmo assim continua sendo danoso. Tanto assim que a DTP-A, todos os D grande, T grande e P grande, A pequeno, é categoria, não é B não, é C. Categoria C para grávida significa que só deve ser dada para a mulher em situação de risco iminente. Ou seja, quando a mulher está em uma situação de epidemia concreta ou está se deslocando para uma situação de epidemia, em que o risco que ela tem de tomar a vacina é menor do que ela não tomar, porque há risco, e grave, mas ela não tomar, o risco seria mais grave ainda. Em 2005, foi inventada uma nova, vamos dizer assim, formulação dessa vacina DTP grande, A pequeno, que é o D pequeno, T grande, P pequeno, A pequeno. Significa o quê? Que é a toxina da difteria é atenuada. A do tétano continua alta. A bactéria pertussis é atenuada e acelular. Isso é em 2005. A partir de 2011, o CDC começou a recomendar a aplicação dessa vacina em mulheres grávidas nos Estados Unidos. Mas não colou muito. Não colou. Porque a aplicação é muito restrita. É muito restrita. E segundo alguns que trabalham com o sistema de saúde do mundo desenvolvido, o que eles dizem?
Apesar das maciças vacinações de DTPA ao longo de décadas na Europa, continua a coqueluche tendo surtos episódicos graves. E eles não sabem explicar como nem porquê. Ultimamente, os principais afetados por esses surtos de coqueluche grave passaram a ser as crianças recém-nascidas. E a suposição que passou a haver é a seguinte: com a DTPA acelular, os adultos vacinados não apresentavam sintomas da doença, não apresentam sintomas da doença, mas tem a bactéria dentro de si. Então, quando nasce a criança sem imunologia e que não pode ser vacinada, ela recebe a bactéria, contrai a bactéria pelos próprios pais, pelos familiares. Daí veio essa ideia de vacinar as mães para que possam passar isso para os seus filhos. Mas aí vem a dificuldade disso, né? E o Brasil, que não tem nenhuma tradição com isso, parece estar sendo utilizado, como uma forma de experiência para ver se dá certo essa DTPA. Daí que o foco vacina não interessa a esse grande capital dessas grandes empresas farmacêuticas.